Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. São aí 10h04, 10h05, aliás, da manhã, e tá chovendo. A previsão de chuva a semana toda, talvez sexta-feira faça um pouco de sol. A água retornou, o conserto lá da SEDAI já foi realizado, mas só voltou ao final da noite, então eu tive que ficar até de madrugada enchendo os reservatórios aqui de casa para poder garantir água para dias de emergência, como foram esses 4 dias. O bom é que os reservatórios aguentaram aí os 4 dias, né? Talvez eles aguentem até 6 dias, uma semana pelo menos, né? Isso é muito bom. Porém, essa dificuldade de ter água pode ocorrer em qualquer lugar do estado, né? Ou do país, ou em qualquer lugar, né? Mas tendo em vista o clima quente aqui do Rio de Janeiro, é bom você sempre ter água à vontade, né? E vamos aí dar início à nossa semana, e vamos em frente. E aí, notícias do front, vamos lá, né? Essa semana não, né? Final de semana agora, apesar da instabilidade de luz e internet, né, desse final de semana, mas assim mesmo ainda consegui acompanhar uns vídeos, ainda até hoje mesmo, segunda-feira, eu consegui ver alguns vídeos aí sobre o fim da escala 6x1, né? Fim da escala 6x1, entendeu? Uma conquista que se espera e que parece que o governo está de acordo dessa vez, né? Que os trabalhadores que executam seus trabalhos nesse tipo de escala terão seus 2 dias aí de folga, né? Que eu duvido muito, né? Mas eu tenho dúvidas, porque esse sistema já existe há muitos anos, bem lá atrás, nos anos 80, ainda nos anos 80, né? Início ali de 90. É claro que existiam os comércios que abriam os domingos, né? Como vamos supor assim, uma padaria, entendeu? Farmácia, essas paradas assim. Mas mercado em si e outros, né, não abriam os domingos. Me lembro que ia até sábado no máximo, até meio-dia antes, né? Pelo que me parece, só até sexta-feira. Sábado e domingo era dia de descanso. E conforme foi crescendo as demandas, as necessidades, a ambição, né, então foi-se necessário criar esse tipo de escala, né? O pessoal fala que é um trabalho bem escravo. Não é a questão do trabalho, entendeu? É a questão do salário. Salário mínimo, né? Mínimo para muitas exigências, né? Isso que é a reclamação dos trabalhadores desta geração, né? Uma geração que tem os seus contrapontos, né, ao meu ver, porém conseguiu o impossível. Mas os empresários, entendeu? As oligarquias, eles não vão deixar barato, né? O que aconteceu? Está se querendo o fim da CLT e se criar o MEI, né? Se criar a pejotização, né? Para que todos aqueles direitos, para quem não sabe, o pessoal que é PJ, eles custeiam seus próprios recursos, né? Passagens, direitos trabalhistas e blá, né? Beleza, eles fazem esse trabalho e custeiam tudo isso aí, né? Que seria a passagem, seria aquela passagem, né, é obrigação, né? Mas livraria alguns encargos para alguns empresários, né? A maioria, né, dos encargos, né? FGTS, férias e tudo mais, né? É aquele negócio, você trabalhou, você tem dinheiro. Se você não trabalhou, então você não tem dinheiro, né? Então isso é o tipo de prestação de serviço, né, que acaba com o CLT. Volta-se lá atrás, acidente de trabalho, essas coisas todinho lá atrás, né? Uma luta de anos que os trabalhadores conseguiram, mediante as falcatruas aí
do sindicato, eu falo mesmo, entendeu? Porque porque o sindicato da maioria ele não fica a favor do trabalhador, eles ficam a favor do empresário, né? A mão de obra é desfavorecida, por isso que a gente fala que é mão escrava, né? Mão de obra escrava, né? Porque salário baixo exigindo muito, né? Não é bem assim. Então, beleza, né? Pelo menos, né? O PJ, o cara que tem que se custeia, trabalha por conta, ele não precisa cumprir determinados horários, né? Se eu não me engano. Né? Ele não precisa, não é obrigado a ficar. Acho que precisa sim, mas não é obrigado, entendeu? Não tem nenhuma obrigação. Ele vai fazer o trabalho dele e ir embora e pronto, acabou. Entendeu? Então não tem que ter desconto nenhum, certo? Teria que vir o salário bruto na mão dele, né? O dinheiro bruto, totalmente bruto, sem desconto, sem absolutamente nada, entendeu? Beleza, entendeu? Mas também quando for mandado embora, já era. Então o camarada tem que ser muito disciplinado nessas questões, né? Tem que estudar muito educação financeira, né? Para poder se manter. Mas beleza, né? Então eles querem fazer isso. A questão aí da pejotização e o fim do CLT é justamente o que o que se propôs no fim da escala 6 por 1, né? Eles pediram para o fim da escala 6 por 1, mas não vai sair barato, não vai sair barato. Aí tá aí. Uma lei sendo criada às costas, né? Nas sombras praticamente, anunciado por alguns advogados, né? Se não fosse eles anunciar, ninguém estaria sabendo de nada, né? E se fosse ainda em mídia, a mídia aberta, né, como a gente conhece, né? Talvez essa notícia só sairia quando já estaria às portas de se aprovar a lei. Agora, o povo pediu, né, 2 dias de descanso, então vem um grupo e cria e tenta criar isso, né? O fim da CLT, para realmente acabar com os direitos do trabalhador, entendeu? Direito do trabalhador. Então é fogo, cara. Então você tem que trabalhar bastante, né? E juntar o máximo de grana possível. Eu mudei muito a minha mente, né? Desde que eu comecei a estudar educação financeira, né? Eu não conto com os direitos, né? Na verdade. Eu trabalho em escala 6 por 1 também, na área comercial. Então, pô, não tem, cara. Na parte operacional também. Então não adianta, velho. Não adianta. Você não pode ficar dependente de 13º, de férias, essas coisas assim, não. Você tem que trabalhar e tem que saber dividir o seu dinheiro. Guardar sua grana, investir, entendeu? E você procurar ter uma estabilidade. Eu acho que é assim, pro próprio trabalhador, pro próprio camarada que está ali, é se resguardar. Então, procura ser disciplinado mesmo, guarda, faz um esforço, guarda uma grana, nem que seja pouquinho, mas vai guardando, entendeu? Para você ter uma base, porque qualquer problema lá na frente, você ter onde se apoiar financeiramente. Tá? Não estou falando em casos extremos, entendeu? De colapso, não estou falando do normal. Entendeu? Mas é necessário você sempre se resguardar para o futuro. Ah, mas se eu morrer aqui não levo nada. Beleza, você não leva nada, mas você vai ter uma segurança, cara. Entendeu? E às vezes o que você trabalhou pode ficar para seus filhos, pode ficar para quem você ama, entendeu? Então não tem o porquê não fazer. É bom fazer, é bom você se precaver, entendeu? Você não sabe o que é o amanhã, vivo hoje, né? Mas você tem que se precaver para o amanhã. Então é isso, tá? Eu acho que essa manobra que está havendo aí no governo praticamente, onde querem pejotizar todos os trabalhadores, causando o fim do CLT, para acabar com todos os direitos, é só uma contra-resposta ao pedido do fim da escala 6 por 1, né, no nosso país. Enfim, é isso é o Brasil atualmente,
né, acabou-se muitas coisas, né? As coisas mudam, estão mudando. E a gente que vive dentro de uma sociedade, acho que tem que se adaptar e procurar melhorar o bastante. Então vamos correr atrás, vamos nos precaver. Valeu!